Olá, hoje vamos fazer uma análise completa do Fundo Imobiliário HFOF11. A gente vai mergulhar no relatório mais recente para entender a fundo a estratégia, os números e o que a gestão está enxergando como uma oportunidade no cenário atual. É importante alinhar que todos os dados que vamos ver aqui são do mês de outubro de 2025. Essas informações foram publicadas pela própria gestão agora, em novembro, no relatório oficial do fundo. Portanto, são os números mais quentes que temos. Para organizar o nosso bate-papo, a gente dividiu a análise em 5 partes. Primeiro, um resumo com os números principais. Depois, vamos olhar em detalhe a carteira e as movimentações. Na sequência, analisamos os resultados, explicamos o tal do duplo desconto e fechamos com os destaques e a visão da própria gestão. Então vamos começar pelo básico, pelo essencial. Quais são as métricas que definem o fundo neste momento e, afinal, qual é a dele no mercado? Olha, o primeiro ponto, e talvez o mais crucial, é entender que este é um fundo de fundos, o famoso FOF. O que isso significa na prática? Que ele não compra imóveis físicos, como um prédio ou um galpão. A estratégia dele é outra. Ele investe o dinheiro dos cotistas comprando cotas de outros fundos imobiliários. Então, o trabalho da gestão é montar e gerenciar a melhor carteira possível desses outros fundos. E falando em rendimento, em outubro, o fundo anunciou a distribuição de 5,6 centavos por cota. Agora, temos aqui uma métrica que já acende um alerta. Positivo, talvez. Vamos comparar dois números. O preço da cota no mercado, ou seja, na bolsa, fechou outubro em R$ 6,19. Do outro lado, o valor patrimonial, que seria o valor justo dos ativos que o fundo tem na carteira, estava em R$ 7,66. Essa diferença já é a primeira grande pista de que o fundo pode estar sendo negociado com um desconto interessante. E essa diferença, quando a gente divide um pelo outro, nos dá a relação preço sobre valor patrimonial, o P sobre VP, de 0,81. Na prática, um número abaixo de 1, como esse, confirma. As cotas do fundo estavam sendo negociadas na bolsa com um desconto bem relevante em relação ao valor dos ativos que ele possui. Isso nos leva a um ponto muito importante sobre FIFs. Aquelas métricas clássicas como vacância física, quem são os inquilinos, isso não se aplica diretamente a ele. A nossa análise tem que ser um nível acima, olhando para a carteira de fundos que ele possui, porque são esses fundos, lá na ponta, que têm os imóveis, os contratos e os inquilinos de verdade. Bom, então vamos em frente e olhar para dentro da carteira. O que o fundo tem de fato e o que a gestão andou fazendo recentemente. A alocação por segmento mostra uma boa diversificação. A maior fatia, com 26%, está no setor corporativo de lajes. Logo em seguida, com 22%, vem os CRIs, que são títulos de dívida imobiliária, e o setor logístico aparece forte também, com 19%. E quando a gente dá um zoom para ver as posições individuais, o que se destaca? As três maiores são, em primeiro lugar, o HLOG11, um fundo de galpões logísticos. Em segundo lugar, o HREC11, que é um fundo de recebíveis. E em terceiro, o TVRI11, focado em imóveis de renda urbana. A gestão não ficou parada em outubro, não. O fundo movimentou bastante a carteira. Foram 24,7 milhões de reais em compras, focando principalmente em fundos do setor corporativo, que a gestão viu como boas oportunidades de preço. E do outro lado, vendeu R$ 700 mil, se desfazendo de alguns fundos de CRI que já não tinham um desconto de mercado tão grande. Ok, agora o ponto que todo mundo quer saber. O dinheiro. De onde veio, para onde foi e o que sobrou. Vamos analisar as finanças de outubro. Essa tabela é o raio-x do mês por cota. Vamos lá. A receita principal, que veio dos outros FIIs, foi de 5,9 centavos. Somando a receita financeira e tirando uma pequena perda de capital, a receita total se manteve em 5,9 centavos. As despesas foram de 0,4 centavos. No fim das contas, o resultado líquido, o lucro do mês foi de 5,5 centavos por cota. Mas atenção, o fundo distribuiu 5,6 centavos, ou seja, distribuiu um pouquinho mais do que gerou. Para fechar essa conta, foi preciso usar um pouquinho da reserva de lucros. Não é algo preocupante em um único mês, mas é um ponto de atenção para a gente observar a sustentabilidade disso lá na frente. E falando em reserva, é daqui que saiu aquela pequena diferença. Ao final de outubro, o fundo ainda tinha guardado 7,9 centavos por cota em lucros acumulados de meses anteriores. Esse é um colchão financeiro importante, que dá uma segurança para a gestão manter a estabilidade dos dividendos, mesmo em meses em que o resultado não seja tão forte. Agora vamos entrar num conceito que a gestão bate bastante na tecla, que é visto como a grande oportunidade do momento, o tal do duplo desconto. Afinal, o que esse termo quer dizer na prática para quem investe no fundo? A lógica é bem interessante. Pensa que existem duas camadas de desconto.
A primeira camada é que os próprios fundos que estão na carteira já estão baratos, ou seja, negociando no mercado com preço abaixo do seu valor patrimonial, e a segunda camada é que a cota do próprio HFOF11 também negocia com um segundo desconto em cima desse valor que já estava descontado. É um desconto em cima do desconto. Esse gráfico ajuda a gente a visualizar essa ideia. O relatório mostra o seguinte: o preço de mercado era 6,13, o valor patrimonial 7,66. Mas eles fazem uma outra conta. Se os fundos lá da carteira voltassem a ser negociados no valor justo deles, o valor potencial da cota do HFOF11 poderia chegar a R$ 9,19. Isso, segundo os cálculos da gestão, daria um potencial de valorização de quase 50% em relação ao preço do fim de outubro. Para fechar, vamos olhar uma iniciativa bem estratégica do fundo e ouvir o que o próprio gestor tem a dizer sobre o momento atual. Aproveitando o desconto na própria cota, o fundo tem um programa ativo de recompra. Funciona assim: ele usa o dinheiro do caixa para comprar suas próprias cotas no mercado. Em outubro, por exemplo, gastou 9,7 milhões para comprar cotas que no papel valiam 11,9 milhões. Depois de comprar, ele cancela essas cotas. O resultado é que essa diferença de valor é distribuída entre os cotistas que ficaram, gerando valor diretamente para eles, ao aumentar o valor patrimonial de cada cota. Resumindo tudo então, do lado positivo, o relatório ressalta muito a geração de valor com a recompra de cotas e a grande oportunidade que seria esse duplo desconto. Por outro lado, como pontos de observação, é fundamental lembrar que o desempenho de um FOF depende muito da recuperação do mercado como um todo. E claro, o fato de que o resultado de outubro precisou de um complemento das reservas para pagar o dividendo. E aqui, nas palavras do próprio gestor, eles reforçam a confiança na sustentabilidade do dividendo. Eles dizem que o valor distribuído está bem próximo do FFO, que é basicamente o resultado recorrente das operações. Por isso, na visão deles, o patamar é orgânico e sustentável, e a intenção é manter a distribuição de 5,6 centavos por cota nos próximos meses. Sua inscrição faz a diferença. Continue acompanhando nossas análises e contribua para que mais investidores tenham acesso a informações relevantes. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Essa estrutura de duplo desconto, somada ao programa de recompra, realmente representa uma oportunidade de valor clara e convincente? Ou será que esse desconto todo reflete riscos mais profundos do próprio mercado de fundos nesse momento? É algo para se pensar. A gente continua de olho. Até a próxima análise.